Olá, bem-vindas, bem-vindos. Este é o CNN Money, o podcast que te ajuda a tomar as melhores decisões. Eu, Thaís Herédia e Priscila Yasbeck, vamos juntos agora, trazendo os principais destaques da economia para você nesta sexta-feira, 8 de abril. Minha gente, o dia já começou com a notícia vindo lá da FAO, que é a Agência de Alimentos da Organização das Nações Unidas. Repara nesse número: inflação de alimentos em 12 meses no mundo inteiro, alta de 34%. Isso significa que o mundo inteiro está sofrendo de um mal que parecia de países emergentes ou em desenvolvimento, como é o caso do Brasil, né? Aqui a gente se acostumou a lidar com um certo nível de inflação que muitos lugares do mundo não viram há décadas. Pois bem, esse dado da FAO, ele traz um alarme importante, porque claro que temos a perspectiva de que a inflação diminua, os bancos centrais estão agindo, mas uma elevação no preço de alimentos de 34% em 12 meses, que é o insumo mais básico da humanidade em qualquer lugar deste planeta chamado Terra, significa que o custo de vida, a qualidade de vida, a capacidade, o poder de compra das famílias, dos trabalhadores, vai ser muito afetado por mais tempo. A resposta para isso nós estamos assistindo: discurso do Banco Central dos Estados Unidos, discurso do Banco Central Europeu, que nessa sexta-feira vai dar mais uma reforçada. Eles mudaram o tom, por enquanto estavam, não, olha, é um fenômeno, é importante, mas a atividade econômica ainda precisa de estímulos. Pois bem, na quinta-feira a chave virou para: olha, o problema é grave mesmo e vamos ter que responder à altura. O Banco Central americano, a mesma coisa. A reação foi tão negativa, a ata do FED, que nós tratamos dela aqui esta semana, que os dirigentes do Banco Central, nessa quinta-feira, precisaram sair dizendo: não, calma lá, nós vamos tentar manter a taxa de juros na chamada taxa neutra, ou seja, onde não provoca uma restrição, uma constrição da atividade econômica. Mas mesmo diante desse cenário, que você tem sim uma elevação dos preços, tem sim uma resposta dos bancos centrais tentando alcançar esse processo inflacionário, a recessão está com aquele bafo quente aqui no pescoço. Sabe como é que é? Sabe aquele ursão da recessão que bafa aqui no pescoço da gente? Ela está rondando com uma perspectiva de realidade, né? Porque isso vai depender dos bancos centrais. É muito difícil encontrar o equilíbrio entre a taxa de juros no patamar correto para segurar um processo inflacionário, o tempo que os juros leva para ter impactos na economia. Então, fechamos a semana com esse dado de inflação. O IBGE trouxe o dado do IPCA de março. Continuamos com uma inflação em 2 dígitos. O Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, reforçou a ideia de que abril deve ser o pico da inflação no Brasil. Lá para maio, junho, pode sair desse indicador de 2 dígitos, mas até o final do ano vai ser muito difícil cair para algo muito menor do que 6,5% ou perto de 7% ao ano. A Priscila Yasbeck agora vai falar com vocês um pouco sobre a fonte. Boa parte do que tem provocado essa alta dos preços, pelo menos nos últimos meses, que é a guerra da Rússia na Ucrânia. Thaís, uma avaliação que é muito feita pelos economistas é que a economia da Rússia e a economia da Ucrânia, elas não são tão relevantes do ponto de vista global. A Rússia está ali em 12º lugar no ranking dos PIBs globais, a Ucrânia está depois da posição 50, então do ponto de vista do tamanho da economia não seriam tão relevantes, mas são importantes produtores de commodities para o mundo, de trigo, de milho, de fertilizantes, então isso acaba abalando a oferta de matérias-primas no mundo e é por isso que a gente vê então esse resultado aí de inflação batendo recordes em anos, né? E aí tem um dado que é interessante também, que o JP Morgan fez um alerta dizendo que as commodities podem subir para um recorde de 40% esse ano se os investidores aumentarem as suas alocações em matérias-primas. Isso me lembrou de uma frase que é muito usada no mercado, que diz que o mercado é amoral, ou seja, o mercado ele segue a sua lógica própria, pensa em ganhar dinheiro e não tem nenhum tipo de moral envolvida. Por que eu tô dizendo isso? Porque esse movimento das commodities também está fazendo investidores irem para essas ações ligadas a commodities, para as commodities propriamente ditas, e isso acaba também ajudando nesse processo inflacionário desses preços de alimentos. Então a gente tem uma situação aí de guerra ainda com uma tensão muito alta, inclusive ontem a OTAN fez alertas dizendo que a guerra pode se estender por anos. Especialistas em relações internacionais falam que o mundo vai ter que se acostumar com uma tensão
tensão constante no leste europeu, porque a Rússia, mesmo que saia vitoriosa ou não na guerra na Ucrânia, vai continuar tentando avançar a sua influência ali no leste europeu. Então, o mundo e as economias vão ter que se acostumar com esse clima de tensão constante por lá. Então, essa influência sobre os preços, a energia, a gente pode ver durante muito tempo. Eu estava falando aqui de commodities, de alimentos, e tem essa questão também muito importante da energia. Acabou de sair agora de manhã a notícia de que foi oficializado o 5º pacote de sanções econômicas da União Europeia, que inclui também interrupção de exportação do carvão da Rússia. Então, os países do Ocidente estão tentando avançar nas sanções econômicas e pegar no calcanhar de Aquiles da Rússia, que é justamente essa questão da energia. Por que não conseguiram avançar nisso antes? Porque os países da Europa são muito dependentes da energia russa, tem uma dependência de cerca de 30% do petróleo, de cerca de 40% do gás. Então, eles não conseguem fazer esse avanço em sanções à energia dos russos, porque com isso eles acabam sendo prejudicados. Inclusive, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, nessa semana chegou a falar que os países do Ocidente deveriam colocar essa tragédia, essa guerra à frente dos interesses econômicos e colocar essas sanções mais duras sobre os russos. Então é um pouco do que a gente está vivendo e isso, claro, tem impactos no mercado. Os índices hoje abriram em alta, recuperando um pouco das perdas dos últimos dias, também por causa de algumas declarações de membros regionais do Fed, do Banco Central Americano, que foram consideradas menos duras em relação aos juros. E aí, o que fica dessa semana é que os índices estão caminhando para fechar a semana em queda, isso depois de 3 altas seguidas. Então, o que os analistas estão dizendo é que, a despeito da guerra e das previsões de aumento da inflação, os índices eles estavam caminhando com altas fortes, ignorando esse cenário de risco geopolítico, de aumento de juros e inflação, mas que nessa semana houve uma inversão. Nessa semana, com a ata do Banco Central Americano, os índices passaram a se abalar mais com esse cenário de inflação global, também com os riscos geopolíticos, e aí estão caminhando para fechar então a semana com a primeira queda depois de 3 altas semanais seguidas. O Tribunal de Contas da União conseguiu fazer a sua audiência pública e a palestra que mais chamou a atenção, não teria como ser diferente, foi do ministro da Economia, Paulo Guedes. O ministro fez um alarme, assim, acionou ali vamos prestar atenção nas decisões que estamos tomando sobre a capitalização da Eletrobras, e ele tem razão, porque ele está chamando a atenção para o peso e a relevância que a companhia tem na geração e na transmissão de energia aqui no Brasil. A Eletrobras sozinha responde por 30% da geração de energia e mais de 43% da transmissão de energia. Ela é uma gigante sem capacidade de fazer investimentos necessários não só para manter essa estrutura trabalhando com o mínimo de segurança e eficiência, mas para avançar e fazer novos investimentos, aprimorar ainda mais a sua prestação de serviços. Então, a capitalização da Eletrobras, que está estacionada lá no Tribunal de Contas da União, o governo tinha ideia de fazer o leilão, de liberar ali, apresentar as suas ações para o mercado financeiro até no máximo maio. Essa data agora começa a ficar prejudicada e ameaçada, mas de qualquer forma o ministro está dizendo, olha, nós precisamos desse dinheiro, dessa capitalização para dar eficiência para a Eletrobras, para gerar fonte de financiamento, de investimentos necessários. E o ministro fala uma coisa importante, que ele diz, olha, há um risco de crescimento, inclusive, um risco energético que pode provocar um crescimento menor da economia, óbvio, porque a premissa para o crescimento econômico é a energia, né? Qualquer decisão de investimentos no Brasil vai passar pela percepção de que há segurança energética no país. Agora, o ministro não falou só isso, não. Ele aproveitou para falar também sobre o aumento da arrecadação no país por causa da inflação, por causa de alguns setores da economia, sim, que estão tendo uma retomada e têm promovido uma alta no pagamento dos tributos. Aí ele pulou para o lado eleitoral, quer dizer, ele saiu do pragmatismo para ir para a campanha eleitoral, assumindo uma postura política, defendendo que, quem sabe, não podemos usar essa alta na arrecadação para fazer a correção do imposto de renda da pessoa física, uma promessa, inclusive, de campanha do presidente Bolsonaro. Por que essa proposta de Guedes é eleitoreira? Porque você não pode abrir mão de uma receita do tamanho que é o imposto de renda com uma arrecadação que não
se garante, né? Não dá para você fazer isso. Então, o ministro está falando, ele fez uma ressalva ali, como a gente chama no mercado financeiro, ele fez um head dizendo, quem sabe o primeiro ato de um novo governo, né? Já reforçando a campanha pela reeleição do presidente Jair Bolsonaro. Agora, do todo esse ano e meio que passamos discutindo a reforma tributária no Brasil, a tentativa do governo, inclusive de avançar numa mudança no imposto de renda da pessoa física, passou na Câmara e ficou travada no Senado, porque não faz sentido. O que o Brasil precisa é de uma reforma tributária mais ampla, né, Priscila? Exatamente, Thaís. Tem uma enorme defasagem, então, do imposto de renda, da tabela do imposto de renda. Foi, então, como você falou, promessa do presidente Jair Bolsonaro. Seria positivo que essa correção fosse feita, porque o que acontece na tabela do imposto de renda é que ela deixa de corrigir a inflação ano após ano, então cada vez mais pessoas passam a pagar imposto de renda, cada vez menos pessoas deixam de ser isentas do imposto de renda, porque não há essa correção, então, das alíquotas, das faixas de imposto na tabela e acontece, então, essa defasagem. E aí, o que o ministro Paulo Guedes também disse é que ele pode aumentar o corte do IPI de 25% para 33%, né? E aí, o que os tributaristas falam, inclusive o Romero Tavares, que é sócio da PwC, super especialista no assunto, ele fala que sobre essas questões pontuais, sobre essa tentativa de, por exemplo, mexer com IPI para estimular a economia, o que ele diz é que isso não necessariamente chega para o consumidor final. É que nem quando existe alguma mudança em relação aos combustíveis. Os postos de gasolina precisam passar isso para o consumidor. Então, o que o Romero diz é que precisa haver uma reforma tributária ampla para corrigir diversas distorções e não ficar reduzindo IPI para um setor ou para outro específico, porque se você faz isso, o governo não tem um controle de que essa redução de IPI, por exemplo, vai se reverter em redução de preço final para o consumidor. Isso vai depender da cadeia de produtores, das empresas, daquela empresa que teve uma redução ali com o imposto, depois reduzir o preço para o consumidor final. E isso aconteceria de forma mais efetiva com uma reforma tributária ampla. Mesma coisa com o imposto de renda, tem distorções. E até o que ele diz é que poderia haver uma reformulação para focar mais no imposto sobre a renda e menos sobre as empresas, porque isso faria uma tributação mais justa na economia. Mas é um assunto bem profundo, daria acho que meia hora ou mais de podcast pra gente falar aqui, se fosse ficar falando sobre reforma tributária, mas só pra dar uma pincelada então nisso que o Guedes falou. É importante, porque senão a gente fica criticando aqui, parece que é só da boca pra fora, mas as coisas têm que fazer sentido, né? Na economia, a objetividade, nós que falamos tanto de premissas aqui, premissa para o crescimento, premissa para o investimento, pois bem, premissa para a nossa cobertura é a objetividade e ela não nos falta. Vamos terminando o nosso podcast aqui, mas não sem antes dividir com vocês uma reportagem especial da Sofia Kercher, está lá no site da CNN Brasil, sobre o que está acontecendo, minha gente, com as empresas de cosméticos naturais aqui do Brasil. As marcas estão alcançando novas fronteiras, saindo do Brasil, internacionalizando os seus produtos. Aqui parece que o Brasil tem realmente uma oportunidade e uma escala grande de crescimento nesse negócio. Vocês não podem perder e, como sempre fazemos, temos um spoilerzinho da Sofia Kercher para mostrar e apresentar um pouquinho dessa reportagem especial que ela fez. Quando você vai comprar um produto de beleza na internet ou em uma loja, você acessa a parte de trás da embalagem para ler os ingredientes? Cada vez mais pessoas estão respondendo que sim. Consumidores, de maneira geral, estão buscando eliminar os ingredientes ruins da rotina e buscar empresas que façam o bem para o meio ambiente. Dessa tendência nasce o Clean Beauty, ou beleza limpa, da tradução em inglês. A ideia do mercado é rejeitar os produtos sintéticos, geralmente encontrados nos produtos cosméticos, e substituir com ingredientes naturais, veganos e orgânicos, extraídos de forma sustentável da natureza. Apesar do mercado de beleza brasileiro ter tido uma queda de 2,8% nas vendas em 2021, de acordo com dados da BPEC, esse não foi necessariamente o caso quando a gente olha para esses produtos em específico. Para entender o cenário desse mercado aqui no Brasil, os desafios do empreendedor da área e acessar entrevistas exclusivas com empresários e especialistas do ramo, é só acessar a reportagem lá no site da CNN Brasil. Aqui ficamos com mais um CNN Money Podcast. Se você perdeu a gente na TV, você está com a gente no podcast. Se você perdeu a gente no podcast, você espera que no dia seguinte tem TV, tem podcast. Foi a primeira semana do CNN Money aqui na CNN Brasil. Estamos felizes, animadas, tá só começando. Um beijo para vocês, se cuidem e até a próxima.
Priscila vai deixar o beijo dela também, né, Pri? Vou terminar a semana com a imagem do touro de Bitcoin de Miami, um touro futurístico. Aqui no nosso podcast do CNN Money, a gente vai tentar também ser modernos, assim, que nem esse touro. Ou não, né? Teve muita crítica. O que você achou, Thaís? Eu achei que eu vou gostar muito desse touro quando o Bitcoin tiver um serviço de atendimento ao consumidor. Enquanto não tiver, eu prefiro ficar com o touro de Nova York mesmo, dos old times. Um beijo, se cuidem, até a próxima. Beijo! Com a apresentação de Thaís Hered, Priscila Yasbeck, este podcast foi produzido pela Maremoto para a CNN Brasil. Edição e sonorização, Felipe Gomes. Coordenação geral, Paula Weinberg e Felipe Gomes. Coordenação de produto, Verônica Schneider. Coordenação editorial, Diego Toledo. Você também pode ouvir o CNN Money no site da CNN Brasil. E aproveite para conhecer os nossos outros programas em áudio. Acesse cnnbrasil.com.br/podcasts.